Amém. Irmãos, vocês sabem que... Vocês concordam comigo que a Bíblia é um livro extremamente atual? Concordam? Amém. A gente sabe que a Bíblia ela levou em torno de 1500 anos para ser escrita, por diversos autores, e toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. A gente sabe que já fazem séculos que essa Bíblia, como nós conhecemos, ela já existe e ela continua todos os dias falando ao nosso coração. A gente sabe que a Bíblia ela está repleta de mandamentos de Deus, de ensinos, de exortações, de palavras de ânimo. Ela está repleta de histórias de pessoas que tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor. Ela está cheia de exemplos e de histórias onde pessoas foram tocadas, foram ministradas pelo Senhor, independente da época em que tiveram acesso à palavra de Deus. Isso mostra que a palavra é extremamente atual e ela é para os nossos dias. E o mais interessante disso tudo, pensando um pouco nisso essa semana, é que a gente pode abrir a palavra de Deus lá no Velho Testamento e vai encontrar uma palavra atual. Ainda que o Velho Testamento fale muito da antiga aliança e nós estamos vivendo debaixo da nova aliança, mas ela é extremamente atual, de Gênesis até Apocalipse. E é interessante que quando a gente olha, pega uma história da palavra de Deus, algo que aconteceu na vida de algum irmão, a gente pode ver não apenas a glória de Deus ali naquela situação, do jeito que aconteceu, da forma que foi, naquele momento, com aquela pessoa, naquele momento da sua história, mas dentro daquele relato, nós podemos encontrar algo muito atual para os nossos dias hoje. Amém? Vocês têm visto a Bíblia assim? Vocês têm lido a Bíblia dessa forma? Quando tu está lendo lá uma palavra, hoje nós vamos pegar uma palavra de Lucas, e tu está simplesmente lendo a Bíblia para ter aquele tempo com Deus, e de repente lá no meio salta uma palavra que fala da tua história, que fala do tempo que tu está vivendo, que fala do momento, talvez de um deserto ou de uma alegria que tu está vivendo, e ela ministra profundamente no teu coração. É isso que a palavra de Deus é. Eu quero hoje pegar uma palavra que está em Lucas 24, a partir do versículo 13, e nós vamos ler o texto, vamos ler um relato, vamos ver o que aconteceu ali, um encontro de 2 discípulos com Jesus ressuscitado. E apesar de esse acontecimento ter ocorrido há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, lendo essa palavra e meditando nela, eu encontrei algumas coisas muito atuais, as quais a gente pode trazer para a nossa vida, e eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã. Hoje a gente está sem o Data Show, que está com um problema ali no programa que a gente usa para transmissão, mas a gente vai resolver em seguida, tá? Então acompanhe na tua Bíblia, no teu celular. Quem usar o celular, eu vou usar aqui uma linguagem, a versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, tu pode já usar ela também. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram, dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns de nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. É interessante que esses dois discípulos, um deles chamado Cleopas, o outro não diz o nome, eles estavam indo depois que Jesus havia sido crucificado. E estavam, a gente poderia até dizer, estavam indo se isolar, estavam indo para um povoado chamado Emaús, e eles estavam a caminho falando sobre os acontecimentos daqueles dias. E já nesse contexto, eu quero entrar e mostrar para vocês como a Escritura ela é atual para os nossos dias. Ali diz que eles iam pelo caminho falando sobre os acontecimentos a respeito daquilo que havia acontecido nos últimos dias. Imaginem esses discípulos, eles tinham toda uma expectativa na pessoa de Jesus. E de um momento para o outro, apesar de que Jesus vinha avisando isso, mas eles foram pegos de surpresa, Jesus foi tirado deles. Aquele homem que parecia ser imbatível, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi crucificado e foi morto e sepultado. Então o mundo daqueles homens virou de cabeça para baixo, assim, de um instante para o outro. Eles ficaram sem o mestre, eles ficaram sem saber o que fazer. O mundo que eles conheciam até então, ou aquele mundo que havia sido criado em torno de Jesus, onde eles estavam inseridos, não existia mais. Pelo menos naquilo que eles conseguiam ver, enxergar, não existia mais. E aqui talvez cabe uma pergunta para nós, no tempo que nós estamos vivendo: o que é que tem sido o conteúdo das nossas conversas? A gente diz que os dois eles iam caminho afora e iam conversando a respeito do que vinha acontecendo naqueles dias. O que tem sido o conteúdo das nossas conversas? Quando a gente se reúne, tomar um chimarrão, hoje à tarde vai ter uma galera aqui no sítio de novo, vão jogar vôlei, vão jogar taco, talvez hoje eu invento jogar pinica também, não sei qual é, vai ser um novo esporte de hoje. Quando a gente está junto, qual é o teor, qual é o conteúdo das nossas conversas? Nós temos falado dos últimos acontecimentos, normal, né? A gente tem falado muito, e é pandemia, e é Covid, e agora, então, nesses últimos dias, o que mais tem se falado é a situação política do país, todas as coisas que estão acontecendo, e às vezes a gente se perde nessas conversas, nesses conteúdos que não edificam a nossa vida. Eu não sei como é para ti, mas eu tenho
tentado e tenho me esforçado, eu tenho tentado guardar o meu coração de muitas coisas que se tem falado nas mídias, que se tem falado nas redes sociais. Eu nem falo de noticiários, porque realmente eu não olho os noticiários, porque eu não acredito neles. Então, eu tenho guardado um pouco o meu coração, porque isso tem vindo com um teor de contaminação muito grande. E eu tenho percebido que muito disso tem acontecido para tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante. Daquilo que realmente nós precisamos prestar atenção. Então, o que tem tomado o nosso tempo, irmãos? No caminho, andando por aí, estando juntos, o que tem sido a conversa que nós temos? Sobre o que nós temos falado? Sabe, eu não quero aparecer aqui e colocar uma situação como se nós colocasse como se fosse altamente espiritual, e nós deveríamos só falar da palavra de Deus, apesar de que se a gente só falar da palavra de Deus, a gente vai estar só se edificando, né? E vai estar se ajudando. Mas claro, a nossa vida, giram muitas coisas ao redor da nossa vida. Mas a questão é, o que é que isso tem feito com o nosso coração? O que é que isso tem feito com a nossa mente? O que é que isso tem provocado nas nossas emoções? Que tipo de sentimentos isso tem gerado em cada um de nós? Essa que é a pergunta. E no relato que nós vimos que eles iam conversando, daqui a pouco Jesus se aproxima deles e diz para eles: o que está acontecendo? É interessante que eles até ficaram espantados, dizendo: cara, da onde tu vem? De que planeta tu vem? Tu não sabe o que está acontecendo? Tu é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos 3 dias? E aí eles falam para Jesus tudo o que aconteceu, que o mestre deles havia sido morto. E eles testemunham que as mulheres até tinham visto anjos que tinham falado, mas dá para ver nitidamente que aquilo ainda era um mistério, que eles não conseguiam crer naquilo que as mulheres tinham visto lá no túmulo onde Jesus havia sido colocado depois de morto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que no meio da conversa deles, no meio do que vinha ocupando o coração, que vinha ocupando a mente, o que vinha trazendo tristeza, dor, sofrimento para eles, Jesus ele vem, se apresenta, ainda que eles não identificaram no primeiro momento que era ele, mas ele pergunta: o que é que está acontecendo com vocês? Sabe, irmãos, no meio de tudo que nós estamos vivendo, Jesus ele está conosco, ele está andando conosco, e ele continuamente nos pergunta: o que está acontecendo? Não é porque ele está desinformado, é porque ele quer nos ouvir, é porque ele quer conversar conosco, é porque ele quer ter um tempo ali, porque ele se importa com a nossa dor, porque ele se importa com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, com os nossos sentimentos, que são muitas vezes como uma montanha russa. Ele se importa com tudo isso, tanto que mesmo que muitas vezes nós não nos reconhecemos, ele vem e se apresenta para nós. É interessante que em Provérbios 3, versículo 6, se não me falha a memória, tem uma palavra de Salomão que diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É como se fosse uma exortação para a gente prestar atenção, para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Sabe, não há caminho ou não há situação na qual nós possamos estar vivendo hoje, ou na qual nós ainda aí para frente vamos ter que passar, vamos ter que viver, seja individualmente, seja na nossa casa, com a nossa família, seja com os filhos, no casamento, seja na igreja, seja com algum líder, seja com algum discípulo. Não há nada que vai acontecer que nós vamos andar sozinhos. Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Interessante que esses discípulos eles iam sozinhos para Emaús. Eu entendo, olhando as entrelinhas, que eles estavam indo tristes se isolar. E foi ali que eles foram encontrados por Jesus, na estrada para o isolamento. Uma das coisas que tem acontecido nesses dias que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas se isolando, né? Primeiro foi a pandemia, que a gente entende, né? Teve toda a situação da doença,
enfim, o problema, o que me preocupa muito é o que a partir disso gerou em muitas pessoas, em muitos irmãos. E eu não falo só aqui entre nós. Isso tem sido uma realidade na igreja. Esse isolamento, esse vou ficar sozinho, vou ficar na minha, vou ficar aqui no meu canto. Sabe, irmãos, a vida cristã, nós precisamos de comunhão, nós precisamos estar juntos. E quem disser que não precisa, está equivocado. Eu preciso dizer isso para vocês, que está equivocado. Não há como viver a vida cristã sem estar junto. Se nós tirarmos os relacionamentos da igreja, acaba a igreja. A igreja é feita de relacionamentos. Jesus é o cabeça de um corpo e esse corpo está interligado, um membro com o outro e esses membros com a cabeça. Então, nessa estrada de isolamento que esses discípulos estavam, Jesus encontrou. Por isso que é tremendo que Jesus nos encontra mesmo quando a gente está equivocado e está indo se isolar. Jesus nos encontra ali, com carinho, com amor, com a graça dele. E quando eles relatam para Jesus o que tinha acontecido, é interessante que eles dizem uma coisa: nós achamos que ele iria libertar Israel. O povo daquela época, o povo judeu daquela época, estavam debaixo do domínio dos romanos. Mas esse domínio dos romanos, ele apenas era um outro império que estava dominando e subjugando, escravizando, tomando as posses deles, cobrando altos impostos. Porque, na verdade, nós estudamos isso há um tempo atrás aí, lá no livro de Daniel, isso já iniciou lá quando eles foram levados por exílio na Babilônia, pelos babilônicos de Nabucodonosor. Dali em diante, Israel nunca mais esteve livre. Primeiro foram os babilônicos, depois os medo-persas, depois os gregos, aí vieram os romanos, né? E ficaram subjugados durante todo esse período, e eles tinham um anseio: nós queremos ser livres, nós queremos ser um povo livre. E eu fico imaginando que Jesus se levantando, como ele se levantou naquela época, ele foi contra o sistema. Ele se levantou contra o sistema, porque o que Jesus veio trazer foi o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não se adequa, ele não se encaixa no sistema mundano, no sistema do homem, no sistema anticristão. Então Jesus, ele vem e eles olham para aquele homem, a esperança vem, esse é o libertador. E eles estavam certos, eles só colocaram o libertador, ou a forma que ele vinha trazer a libertação, no tempo errado da eternidade. Ele vinha como libertador, mas Jesus, ele veio primeiro para nos libertar dos nossos pecados, do diabo, do mundo, da condenação, da culpa, do medo. Jesus, ele veio primeiro para libertar disso. Jesus, ele vai vir para libertar o povo de Israel de fato. Porque a gente sabe que, profeticamente falando agora, dentro de algum tempo, que talvez seja muito rápido, Israel de novo vai estar debaixo de um jugo pesadíssimo. As nações vão se levantar contra Israel para destruir aquela nação. E nesse momento Jesus vai vir como verdadeiro libertador. Aquele libertador político, militar que eles esperavam naquele momento, Jesus não veio fazer esse papel naquela ocasião. Mas ele vai vir fazer esse papel daqui a muito pouco tempo. Quando ele vai vir trazer o reino dele para essa terra. E ele vai reinar aqui como verdadeiro rei. Nós cantamos, falamos, é o Senhor dos Senhores. Todas as autoridades vão se dobrar diante de Jesus. Todos. Crendo nele ou não, por vontade própria ou não, todos vão se dobrar diante do senhorio de Jesus. Hoje nós estamos vivendo um período muito especial, que é da graça de Deus. Da graça que não é de graça, porque ela custou muito caro para Jesus. Então ela tem um valor altíssimo. Mas hoje nós podemos livremente nos dobrar diante do Senhor, aceitar o senhorio e o governo dele sobre a nossa vida. Porque o reino de Deus, ele já está em nós. Mas Jesus vai também trazer esse reino para aquilo que é físico, para aquilo que nós conseguimos enxergar,
dentro de muito pouco tempo, e eu não tenho dúvida disso. E eu penso que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos que gastar tempo, e nas nossas conversas deve estar o reino de Deus. Sabe? Porque vocês já se deram conta, há muito tempo, que governo humano nenhum vai conseguir resolver o problema da humanidade. Nenhum. Mesmo aqueles que querem fazer o certo são impedidos por aqueles que não querem que seja feito o certo. Então o governo humano nenhum funciona. Não adianta. Por isso que nós precisamos do governo do Senhor Jesus aqui nessa terra. Nós precisamos do governo do Senhor Jesus aqui no Brasil. Nós precisamos do governo do Senhor Jesus aqui em Três Coroas. Nós precisamos. E nós temos que clamar por isso. O Rei de Deus já está em nós. E nós somos mensageiros e somos usados para Ele, para estender esse reino hoje, nesses dias já. Mas vai chegar o tempo onde Jesus vai vir, visivelmente. A palavra diz que todo olho verá. Todo olho verá. E Ele vai vir instituir, instaurar o governo dele aqui na terra. E nós vamos participar disso tudo. Amém? Amém. Quando Jesus ele continua seguindo a caminho com eles, ele fala ali, olha, vocês, como é difícil vocês crerem, vocês são tardios em crer. Aí ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Jesus ele fala aqui do caminho de sofrimento que o Messias teria que trilhar para depois receber toda a glória. Em Hebreus nós temos uma palavra que diz que Jesus, olhando para a glória que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isaías 53, nós vemos um relato todo, centenas de anos antes de acontecer de fato o que aconteceu com Jesus, nós vemos detalhes impressionantes de como seria a caminhada do Messias até a glória. No Salmo 22 tem outro relato impressionante que fala do próprio coração de Jesus expressando o que ele sentiu na cruz. Então Jesus ele diz para eles, olha, vocês esqueceram que o Messias precisava passar pelo sofrimento para receber toda a glória de Deus? Isso me faz pensar que Jesus ele passou por todo aquele sofrimento por dois motivos. O primeiro deles, ele passou por aquele sofrimento porque ele tomou o nosso lugar no pecado. Ele sofreu o sofrimento que deveria ser infligido sobre nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele tomou o nosso lugar nos açoites, ele tomou o nosso lugar no Getsêmani, naquela batalha espiritual impressionante que aconteceu ali. Jesus tomou o nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Ele sofreu no meu lugar e no teu lugar. Mas tem um segundo motivo pelo qual eu entendo, eu creio, que Jesus passou por todo aquele sofrimento. Sabe por quê? Ele passou por todo aquele sofrimento para nos acompanhar hoje nos nossos sofrimentos. Para andar junto conosco em todos os nossos sofrimentos. Porque a gente sabe muito bem, e Jesus deixou isso muito claro, falando com os discípulos, ele disse que no mundo nós iríamos passar por aflições. Mas ele anima os discípulos dizendo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, fiquem tranquilos, porque eu sei como é tudo isso e eu vou estar com vocês. Eu vou trilhar cada caminho, cada deserto, cada dificuldade. Eu senti a dor que vocês sentem, eu sei o que vocês estão sentindo. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Jesus ele passou pelo sofrimento e recebeu a glória. Jesus ele nos acompanha no nosso sofrimento, para que nós recebamos a sua glória também. E é interessante que Paulo, em Filipenses 3, no versículo 10, ele diz assim, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Sabe, irmãos, às vezes nós temos, e na minha vida isso acontecia muito, hoje eu já consigo assimilar um pouco diferente, mas muitas vezes ainda, e sempre eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo para entender,
Mas muitas vezes nós associamos o sofrimento pelo qual nós estamos passando com o castigo de Deus. Como se por eu não ter feito tal, ou cumprido tal mandamento, tal preceito, tal ordenança de Deus, veio sobre mim o sofrimento. Mas na verdade, todo sofrimento que vem em função do pecado, ele foi colocado sobre Jesus. Todo castigo foi colocado sobre Jesus. Então, a razão dos sofrimentos na nossa vida, elas têm outro motivo. E eu entendo que a razão pela qual nós passamos por sofrimentos é aquilo que nós temos falado bastante na escola, que é processo de quebrantamento. É a morte da nossa carne, a morte da nossa autossuficiência, da nossa independência de Deus, do engano que existe em nós, pensando que nós podemos viver sem Deus, resolver as coisas estando ligados em outra fonte a não ser Deus. A nossa carne, ela não funciona e ela precisa morrer em todas as áreas de nossa vida. A nossa carne, ela não foi crucificada junto com Jesus, ela está em nós. E é nossa responsabilidade, no nosso caminho com o Senhor, é mortificar essa carne para nós vivermos pelo Espírito. E muitas vezes nós nem sequer identificamos a nossa carne. Aí vem esses processos do Senhor sobre a nossa vida, para nos quebrantar, para mostrar quem nós somos, para mostrar que nós não funcionamos sem Ele. Para quê? Para quebrar a casca que nos aprisiona, para que a vida de Cristo que está dentro de nós, que é a vida abundante, ela venha para fora de uma maneira plena, em cada uma das áreas de nossa vida. Jesus, eles dizem ali, no relato, nós vimos que Jesus abre as Escrituras e fala do Messias, desde Moisés, passando pelos profetas. É interessante, logicamente, que Jesus não abriu um pergaminho, porque essa Bíblia não existia na época. Ele não abriu um pergaminho, mas Jesus é a própria palavra de Deus. E ele vai, desde Moisés, de tudo que aconteceu, de todos os relatos, de todos os acontecimentos. Eu fico imaginando Jesus passando pelo tabernáculo, falando dos sacrifícios, mostrando desde o primeiro sacrifício do Cordeiro, o que aquilo significava, ele indo para os profetas, passando por Isaías, indo para Jeremias, para Ezequiel, Zacarias, todos os lugares que se fala a respeito de Jesus, porque na verdade, às vezes a gente pensa que a palavra de Deus só fala de Jesus no Novo Testamento. Na verdade não, ela fala de Jesus de Gênesis até Apocalipse. E Jesus passa por todos esses relatos, faz uma exposição das Escrituras para eles. Eu fico imaginando o banquete que eles tiveram ali. Eles não conheciam, não estavam reconhecendo Jesus. O que isso me faz pensar, irmãos? É que hoje, no tempo que nós vivemos, nas lutas que nós temos, nos sofrimentos que nós temos, no contexto no qual nós estamos inseridos, seja cultural, seja político, seja econômico, em todo esse universo, a Escritura Sagrada continua sendo a Escritura Sagrada. E o mesmo efeito que ela fez na vida daqueles homens naquele dia, ela continua fazendo nas nossas vidas hoje. Sabe uma forma de descontaminar a nossa mente? Uma forma de descontaminar o nosso ser, de mortificar a nossa carne, de acender a esperança dentro de nós naquilo que Jesus é e tudo aquilo que Ele fala conosco e nos promete que vai fazer. Sabe uma maneira de fazer isso? É ler a palavra de Deus. Ainda hoje existem países que é proibido ler a palavra de Deus. Esse livro é proibido, irmãos. Nós ainda temos liberdade de ler, de ter várias Bíblias, de ter um aplicativo no celular, de poder estudar, de poder ler bons livros, mas sobretudo ler a palavra de Deus. Nós temos essa liberdade ainda. Talvez ela possa ser nos tirada, não sei, quem sabe. Por tudo que está acontecendo, da forma que está acontecendo, as liberdades cada vez mais escassas. Nas escolas, em muitas escolas, eu não posso mais entrar com uma Bíblia e ler a Bíblia para as crianças. Não posso mais.
Eles chamam isso de proselitismo. Né? Então, tem um trabalho aqui em Três Coroas que é muito, muito legal, que é do MPC, Escola da Vida, que ali tem vários irmãos participando que ainda estavam tendo acesso às escolas, até antes da pandemia, onde podiam falar da palavra de Deus mesmo. Entrou a pandemia e até agora não se conseguiu voltar a esse trabalho. É um motivo de oração, de nós orarmos para poder instruir as nossas crianças o caminho que elas devem seguir, com o único livro que realmente funciona. Sabe? Não é um livro que fala sobre ideologia do gênero que funciona. Não, é o livro, é a palavra de Deus, aquilo que Ele diz que funciona. E é nisso que nós precisamos ficar. É isso que nós temos que crer. E no caminho e falando. Sabe, às vezes a gente perde tanto tempo falando de tantas coisas que nós não vamos mudar. Vai mudar o que nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá em Brasília? Não vai mudar. Ah, vai ter um protesto agora dia 7, e eu entendo que é algo legítimo que tem que ser feito. Vai ter, e eu concordo e apoio. Tem que ser feito mesmo. Independente se gostem do Bolsonaro ou não gostem, vocês sabem que eu não venho aqui falar de política, não importa o que é o presidente, tudo que está acontecendo em torno disso tudo, não está certo, está errado mesmo, está errado. Agora a gente vai conseguir mudar? Não sei. Agora uma coisa a gente pode fazer, é orar, é clamar pelo reino de Deus, é clamar pela justiça de Deus vindo sobre nossa nação. Isso nós podemos e devemos, e é um chamado para cada um de nós fazer. A palavra Paulo nos ensina que nós temos que orar pelas autoridades. Então, nós precisamos dobrar nosso joelho e orar pelas autoridades. Talvez até seja uma coisa que a gente não tem feito aqui todos os domingos. Né? Talvez aqui no meio do tempo de louvor, ou antes ou depois da palavra, a gente pode começar a se disciplinar, ter uma disciplina de orar pelos governantes, de orar pelas autoridades. É algo que a igreja precisa fazer. Então vamos fazer isso aqui também no domingo, como família. Amém? O relato continua dizendo que Jesus entra na casa com eles para cear, e quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. E eles veem que era Jesus. E no mesmo instante, Jesus desaparece. Que coisa, hein? Ele fica caminhando durante 10 quilômetros com eles, eles não conhecem, não reconhecem. Quando ele parte o pão, é como se as escamas dos olhos caíssem, como se aquilo que impedia que eles vissem Jesus, talvez o sofrimento deles, a dor, a frustração, estavam chateados, entristecidos, frustrados por aquilo que tinha acontecido com o Mestre, aquelas escamas foram tiradas e eles puderam ver o Senhor. Quando eu li isso, eu lembrei do texto de Apocalipse 3:20, que é bem conhecido, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para quem Jesus falou essas palavras? Me ajudem. Para a igreja? Tem certeza, Virgínia? Eu vejo no geral, mas principalmente para a igreja, porque ele falou para as igrejas. Vocês concordam com a Virgínia? Sim. Sim? Exatamente isso. Às vezes a gente olha para esse texto e tem aquele ar evangelístico para aquele que ainda não crê em Jesus. Mas ali, Jesus está falando para a igreja. E se ele está falando para a igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, aquela porta estava o quê? Fechada. É para a igreja de Laodiceia que ele fala isso. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para que nosso coração, nós como igreja, não nos coloquemos debaixo dessa palavra de Jesus tem que bater. 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 A gente tem que estar atento para deixar a porta aberta. Entregar a chave na mão de Jesus. Jesus é tua. Porque quando ele entra, a palavra diz que a proposta que ele tem, deixa eu entrar na tua casa, deixa eu jantar contigo.
Deixa eu estar contigo. Ele diz assim, deixa eu sentar na tua mesa. Deixa eu comer contigo. Ah, Jesus, eu estou triste. Não, eu quero comer contigo no meio da tua tristeza. Ah, Jesus, eu estou tão frustrado hoje. Sim, eu sei. Eu quero sentar na tua mesa, na tua frustração, na tua dor, na tua desilusão. Jesus, eu fracassei. Eu sei. Eu quero sentar na tua mesa no meio desse fracasso. Eu quero te ajudar no meio desse fracasso. Então Jesus está ali, à porta do nosso coração, né? A gente usa esse termo para dizer, olha, eu estou aqui. E isso inclui tudo na nossa vida, irmãos. Tudo. Seja a vida aqui na igreja, seja a vida espiritual, né? Seja as nossas emoções, seja a vida lá na nossa casa. Na verdade, na nossa vida tudo é espiritual, né? Não existe o santo e o profano. Isso foi algo que foi ensinado que é errado, né? Nós, como cristãos, tudo onde nós estamos, tudo para nós é santo. Então nós temos que viver essa santidade em todos os lugares onde nós estamos, né? Expressar isso, viver a santidade de Cristo. Então Jesus ele nos convida a deixar que Ele entre, porque Ele quer sentar na nossa mesa, Ele quer sentar junto conosco. E já finalizando, duas últimas coisas que aconteceram nesse texto que me trazem uma atualidade muito grande. Quando Jesus desaparece, eu imagino Cleopas olhando para o outro discípulo, dizendo assim, tu sentiu a mesma coisa que eu? Enquanto que ele andava no caminho conosco, enquanto que ele nos expunha as Escrituras Sagradas, o meu coração ardia, queimava. Tu sentia isso? E eu fico imaginando outros dizendo, sim, eu sentia a mesma coisa. Sabe, irmãos, é isso que faz, isso que acontece quando nós temos um encontro com Jesus crucificado. O nosso coração arde, ele se incendeia. O Espírito Santo enche a nossa vida com fogo, não encontro a melhor palavra, mas com uma intensidade, com um ânimo, com uma força, com um desejo de seguir adiante, de fazer algo, de cooperar, de servir, de trabalhar, de operar. O Espírito Santo faz isso sempre que nós temos encontro com Jesus ressuscitado. E Jesus, ele está ressuscitado para todas as áreas de nossa vida. Talvez em alguma das áreas Jesus ainda está à porta dizendo, ei, ressuscitei, posso entrar? Então é só abrir a porta e deixar Jesus ressuscitado entrar naquela área e incendiar a tua vida, deixar arder o teu coração. Uma última coisa que aconteceu, que me chama a atenção, é que imediatamente depois que eles sentiram aquilo, que eles tiveram a experiência com Jesus, eles tiveram uma atitude. O que eles fizeram? Eles haviam caminhado 10 quilômetros até Emaús. Imediatamente eles voltaram os 10 quilômetros até Jerusalém. Porque eles tinham que contar para os outros discípulos que eles haviam se encontrado com Jesus. Quando eles chegam lá, os outros discípulos também já tinham se encontrado com Jesus. Ou com Pedro, pelo menos, né? Diz ali que ele apareceu para Pedro. Então, irmãos, eles tiveram uma atitude. Eles agiram, eles fizeram algo. Não sentiram apenas o coração arder, mas eles se levantaram e foram fazer. Eu vejo que uma das coisas que os dias que nós estamos vivendo e a própria pandemia trouxe foi um engessamento, um apagar a chama, jogar um balde de água fria, nos esfriar. Foi um dos males, né, que veio, além de tudo mais, eu falo agora nessa área espiritual. Mas e aí? Jesus, ele continua ressuscitado? Sim ou não? Sim. E como está a nossa disposição de abrir a porta e deixar ele entrar? Para que ele incendeie o nosso coração. Para que a gente se levante e vá. Continue fazendo o que nós fomos chamados de fazer. Como está isso? A minha pergunta é, o que arde no teu coração hoje? O que a palavra de Deus faz arder no teu coração hoje? O que as Escrituras Sagradas estão fazendo arder no teu coração hoje?
Eu não sei se isso acontece contigo, mas às vezes acontece por causa da correria. Eu tento ser muito disciplinado, mas às vezes até preparando uma escola, traduzindo uma apostila, eu descuido e por 1 ou por 2 dias eu não leio propriamente a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eu não sei se isso acontece contigo às vezes. E quando eu me dou conta, eu estou sentindo uma falta, uma necessidade. Entenda, não é uma culpa ou uma condenação, é uma necessidade que começa a arder dentro de mim. E eu me dou conta, opa, eu deixo de lado a apostila, deixo de lado o livro, deixo de lado a tradução, deixo de lado a escola e vou só ler a palavra. É como se fosse um alimento, um maná, uma brisa suave, uma água matando minha sede. Tem uma palavra em Efésios 5,14 que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Sabe, irmãos, quem sabe onde nós estamos dormindo? Eu não estou falando aqui questionando salvação. Não, todos aqui confessam o Senhor Jesus, creem na obra da cruz, desejam o senhorio de Cristo. Para mim, a questão da salvação é algo, um trato feito, algo resolvido. Mas tem tantas áreas da nossa vida que nós estamos cochilando, dormindo, sonolentos, não se importando, não enxergando, porque estamos dormindo. E a palavra vem e diz: olha, desperta, tu que dorme, e Cristo te iluminará. Quando eu vejo essa expressão, Cristo te iluminará, eu fico imaginando a luz da glória de Deus vindo sobre a nossa vida como um holofote, nos trazendo clareza do que devemos, como devemos viver, do que devemos fazer, de que devemos agir, as decisões, como decidir certo, os passos que devemos dar, a luz de Cristo indo na nossa frente, nos iluminando no meio da escuridão desse mundo, no meio do caos desse mundo. Mas precisamos estar acordados, irmãos, acordados. A pandemia trouxe sonolência. Lá no início da pandemia, né, no comecinho, as primeiras 2 semanas de cativeiro, teve um dia lá que nós fomos dormir, acho que era 7 horas. A gente não tinha mais nada a fazer. A gente foi dormir, no outro dia a gente falou, nossa, a gente foi dormir às 7 horas. E a gente foi dormir porque tinha sono. Tinha sono mesmo. Estou usando o exemplo físico, né, que foi algo físico, apesar de que eu também, naqueles dias eu sentia algo assim que era muito, estava se movendo também no espiritual. Mas, irmãos, talvez aquilo fosse um retrato do que viria a acontecer no que era espiritual, sonolência. Gente, tem que acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos pegar a Bíblia e deixar Cristo nos iluminar. Amém? A chama arde no teu coração? O teu coração arde, o teu coração queima? É isso que precisa acontecer, irmãos. Amanhã, talvez a chama vai enfraquecer. O que eu faço? Eu vou no fogo e vou olhar de novo e vou montar mais uma brasa. Eu vou ficar atento, porque no meu caso aqui, eu tenho um grupo na quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou estar no meu grupo, eu vou estar lá no meio de um monte de braseiro e nós vamos nos aquecer de novo. Eu vou estar atento, porque no próximo domingo eu vou estar com os meus irmãos, nós vamos nos aquecer, a chama vai queimar mais ainda. É importante estarmos juntos. Faz parte da vida de cristão, irmãos. É importante estarmos juntos. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos encontre, que Jesus nos encontre nessa estrada que nós estamos trilhando, como encontrou Cleópas e o companheiro dele. Amém? Eu queria que a gente pode ministrar uma canção, Davi. Pode ser... Foi digno de glória que vocês cantaram, né? Pode ser essa. Eu queria te convidar agora para a gente ter um tempo e te fazer
3 perguntas. Enquanto os irmãos estão se preparando aqui, a primeira pergunta é: em que área da tua vida tu está precisando que Cristo brilhe hoje? Que a luz de Cristo brilhe hoje. Em que área? Qual é a área? Cada um de nós tem uma dezena delas, mas talvez tenha uma que seja urgente hoje. Senhor, eu preciso que nessa área da minha vida tu venha com a tua luz, tu me ilumine. Qual é a área? Uma outra pergunta é: o que é que arde no teu coração hoje? O que te motiva hoje? O que é que te impulsiona hoje? O que é que te faz viver mais um dia? O que é que te faz desejar acordar amanhã de manhã? O que arde no teu coração hoje? O que tem se movido ali? E a outra pergunta que eu quero te fazer: qual vai ser a tua reação? Porque eu tenho certeza que o teu coração já está começando a arder, se já não estava. Ele já está sendo iluminado pelo Senhor, se já não estava. Mas qual vai ser agora a minha reação, a minha atitude? Talvez seja aquela palavra que a Bel trouxe, não fez sentido nenhum para mim. Ou, que palavra legal, né? Que culto bonito. O louvor estava tão abençoado. Mas na prática, isso tudo faz parte, né? Mas e na prática, qual vai ser a minha atitude hoje? A partir de agora, eu vou levantar daqui, eu vou sair ali fora. O que arde no meu coração, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou guardar, dobrar numa caixinha, colocar lá no escondidinho no escuro, para que eu não tenha que me comprometer? Ou eu vou dizer: Senhor, assim como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, às vezes pode parecer: eu já fiz tanto, vou deixar para os outros. Pode até ser verdade, mas é aquilo que só tu tem que fazer. Tu vai deixar para os outros também? Aquilo que só eu posso fazer, eu vou delegar para outro fazer? Sabe, a graça de Deus é algo tremendo, é maravilhoso. Eu estou apaixonado cada dia mais pela graça de Deus, porque ela não me obriga a nada, mas ela me impulsiona para tudo. Ela não é algo que vem sobre a minha vida como um peso, como uma obrigação, como algo que eu tenho que fazer, senão eu vou ter uma consequência. Não. Mas ela vem e me diz: Jesus vive, por isso que tu tem vida. Jesus está em ti, por isso que tu tem força. Jesus, ele tem projetos, por isso que tu pode andar nesses projetos. Jesus, ele vive a tua vida, por isso que tu tem vida. Jesus vence o pecado, por isso que tu pode viver em santidade. Sabe? E ela me impulsiona, eu tenho aprendido isso. Eu estou gatinhando ainda, mas eu tenho aprendido isso. No meio nos momentos de sofrimento, nos momentos que a gente não é compreendido, nos momentos de dor, nos momentos de quebrantamento, eu tenho tentado identificar a graça de Deus, porque eu sei que o Senhor está ali e me leva a agir. Então eu queria deixar essas perguntas contigo. Em que área da tua vida tu precisa que Jesus brilhe hoje? O que arde no teu coração hoje? E o que é que tu vai fazer a respeito disso, a partir de agora? Pensa um pouco nisso. Se quem quiser ficar de pé, eu queria te convidar agora a gente terminar esse tempo orando juntos, louvando o Senhor juntos, declarando a Ele que Ele é o único digno de glória, de honra, coroando a Ele como Senhor absoluto de nossa vida. Ele é o mesmo que andou com Cleópas e seu companheiro na estrada para Emaús. Ele está aqui hoje. E muito melhor do que entre nós, Ele está em cada um de nós. Ele vive aqui dentro. Tu pode colocar a tua mão no teu peito e dizer assim: Ele vive em mim. Ele vive em mim. Por isso que é tão tremendo. Aleluia.